Olá, tudo bom? Eu me chamo Anton, sou diretor operacional aqui na Apo. Vim para vocês hoje gravar mais um vídeo falando sobre processos. Eu já tinha gravado um ano retrasado, ano passado, mas a gente vai voltar mais com esses assuntos aqui. No outro a gente falou sobre ferramentas e nesse a gente vai falar sobre um pouco mais teórico e coisas para a gente se atentar na hora de processos. Quando a gente fala de processo, a gente está falando de passo. Pega uma folha, desenhe um passo a passo para cada etapa ser realizada de uma determinada tarefa. Por exemplo, vamos pensar num funil de vendas. Eu tenho que entrar em contato com o meu cliente, ele chegou um lead. Eu vou entrar em contato com o meu cliente, eu vou qualificar ele, eu vou marcar uma reunião com ele, se o caso do serviço ou produto necessitar, vou realizar a reunião com ele, vou fazer envio de uma proposta, eu vou fazer o follow-up e depois eu faço o fechamento da venda. Isso a gente já faz, acho que muitas pessoas já devem fazer isso inconscientemente, mas isso no final que eu falei é um processo, é um passo a passo. Se a gente for pensar numa elaboração de um contrato ou num onboard de clientes, né? Aqui no caso, falando de uma maneira bem simples, quando o cliente entra aqui na casa, na parte do serviço de assessoria, a gente faz marca reunião com ele, a gente faz a reunião de briefing, coleta informações dessa reunião, traz para o time, monta uma apresentação, etc. Por aí vai, de forma bem simples. Mas tudo que a gente tem aqui dentro é definido etapa por etapa, é documentado etapa por etapa. Chegou na etapa de marcar reunião, beleza, temos que marcar uma reunião com o cliente. Quanto tempo deve ser feito para marcar essa reunião? Quanto tempo isso deve ser realizado? Marquei a reunião, vou fazer a reunião com o cliente, tem um briefing. Quais são as informações que devem ser coletadas? Tudo isso está registrado aqui dentro, tudo isso está documentado. Isso dá capacidade para a gente ter um controle muito grande do que está sendo feito, garantir a qualidade, principalmente a qualidade de todas as entregas. A gente tem a pirâmide do empreender aqui, a gente acredita que todas as empresas elas passam pelas seguintes etapas. Sobrevivência, né? Quando alguém descobre uma competência técnica de produzir um serviço, um produto e quer colocar isso para rodar, gerar renda a partir disso e ela consegue atingir depois um equilíbrio, nisso ela entra na parte de vendas, ela quer expandir, ela quer vender mais, ela quer colocar mais serviço para dentro. Ela começa a barrar na etapa, na parte de qualidade, está colocando serviço para dentro, as pessoas não estão acostumadas com aquele volume, são clientes de diferentes tipos, são pessoas novas na empresa que estão ainda com pouco tempo, porque a empresa está crescendo, e aí começa a bater na parte de processos, porque os processos ajudam a garantir a qualidade, a entrega daquele, seja de qualquer coisa, de um produto, de um serviço, de um recebimento de um chamado, até por exemplo, um reembolso. Então, uma pessoa solicita um reembolso, quais são as etapas para fazer esse reembolso? Os processos vão ser tudo em cima. Eu tenho uma coisa para ser feita. Quais são as etapas dessas coisas para ser feita? E aí também entra na parte de indicadores. Como é que a gente vai gerar indicadores numa empresa se cada um faz de um jeito? Uma coisa que a gente trabalha muito aqui é tempo médio de produção de alguma coisa. Um site, um LP, um tipo específico de solicitação. Isso só é possível a gente rastrear porque, primeiro, que a gente tem um processo e a gente também tem uma ferramenta, que no caso hoje a gente usa a GoFi internamente aqui na Apo, né? Que é simplesmente fases e um Kanban. É um Kanban, obviamente, o Kanban ele é dividido por fases, mas são fases, são etapas do que deve ser feito. O card vai percorrendo cada etapa e cada etapa está especificando o que deve ser feito naquele exato momento. Isso pra gente possibilita tanto a qualidade do produto, sempre, o serviço sempre está no nosso padrão, né? A gente ganha a capacidade de controlar a qualidade do nosso serviço porque a gente tem processos e indicadores. A gente ganha muito indicador, né? Obviamente, a gente consegue extrair muita informação. Tu pode ter processos, definir as etapas, tudo documentado, folha, papel, pode estar no Word, todas as etapas e passar isso pro time e eles fazerem sim, só que tu não consegue garantir se eles estão feitos. Fazendo isso, tu vai ter que usar alguns recursos de entrevistas com eles, ver se tu tá acompanhando de perto. Existem barreiras na hora de escalar isso, expandir isso, tu vai ter que ter cada vez um time maior para controlar, para ver se os processos estão sendo feitos. Então a gente utiliza uma ferramenta hoje que possibilita que a gente não precise ficar tão em cima. Obviamente, se tu tem uma empresa agora que tá começando essa cultura de processo dentro, tu tem que ficar em cima, porque o pessoal não vai seguir. É do ser humano isso, é normal. A gente implanta alguma coisa nova na empresa, diferente, sempre vai ter rejeição, a pessoa não entende o porquê que aquilo é importante, né? Aquilo não vai fazer diferença na vida dela e às vezes realmente não faz, mas o empresário que está lá na frente precisa ver o todo, tudo, ele precisa que as coisas aconteçam da mesma forma e que ele consiga também visualizar essas informações. A empresa ela precisa de ferramenta aliada a isso para conseguir gerir os processos, para conseguir gerenciar, para ver se eles estão sendo feitos. A gente já pegou várias empresas aqui que têm processos muito bem definidos no papel, mas elas estão presas no papel e elas não vão para um software, porque o colaborador novo que entrar, ele vai ter uma pilha de documentação para ler. Ou melhor, ele vai estar no papel, mas só está no papel do dono, ou só está no papel do cara lá. Mas aquela é um processo que é só daquela pessoa, não está padronizado. Então, por exemplo, entra na situação, a gente chamou um colaborador novo para a empresa. Onde é que está os processos? Como é que ele aprende? Vai aprender no dia a dia? Vai ter que ocupar 2 pessoas durante 1 mês, 2 meses, para ela aprender sobre o que ela precisa fazer, né? Sobre como ela tem que prosseguir. Ou se tu tiver uma ferramenta que já tem isso tudo documentado, né? Ou tem até um documento, né? Um Word
dashboard que especifica tudo, por exemplo, também ajuda num ramp-up bem menor de conhecimento dentro da empresa para aquela pessoa operar. Por processo, a gente tem várias vantagens, tanto na parte de padronização de produto, a diminuição do ramp-up de conhecimento do colaborador novo, geração de indicadores, e isso vai dar todas as ferramentas, vai dar a visualização do todo, de como a tua empresa está prosseguindo, como ela está operando, o que funciona, o que não funciona principalmente. Aqui na APA a gente sempre faz todo final do mês a reunião de fechamento, onde o pessoal senta com os seus liderados e perguntam e começam a olhar os indicadores e ver o que fechou, o que ficou dentro da meta, o que ficou fora da meta. E esses indicadores a gente só tem porque os processos correm dentro da empresa e correm dentro de uma ferramenta, que é extrair as informações de lá e trazendo para essa reunião. E eles perguntam, por que isso aqui está fora da meta? Por que isso aqui foi alto? Por que isso aqui foi baixo? Será que alguma etapa do nosso processo que está deficiente? Será que alguma etapa do processo que ela não está sendo realizada corretamente? Então, quando a gente tem processos bem definidos, tudo dá a possibilidade de a gente fazer essas perguntas. O mais legal dessas reuniões é que a partir dessas reuniões já saem mudanças do processo. O que menos acontece aqui é a gente corrigir uma pessoa. Isso vai acontecendo aos poucos tudo, mas o que mais acontece todo mês é mudança de processo, né? E eu não falo de mudanças grandes, falo de mudanças pequenas, que vão dar 1% a mais aqui, 0,5% mais aqui, só que todos os setores fazendo isso, pouquinho aqui, pouquinho lá de mudança, no final a gente tem às vezes uma mudança muito expressiva para a empresa. Uma coisa que a gente fez agora, que ajudou muito, a gente tem a nossa fluxo de trabalho de produção de campanhas. A gente simplesmente falou assim, o que acontecia? A gente tinha em média 100 campanhas produzidas no mês. Só que o que acontecia? No gráfico, vou tentar desenhar aqui, né? Do 0 ao 30, né? Cada um é um dia. A gente tinha nesse dia esse tanto de campanhas, aí ia mantendo, aí do nada tantas dessas campanhas para produzir, aí descia. Aí subia, descia. O time de design recebia picos de campanhas para serem produzidas muito alto. Então a gente tinha ali 100 campanhas no mês para fazer e elas aconteciam, tinham que fazer de forma desnivelada, porque do nada o dia tinha 10 campanhas para fazer. Eles tinham que parar para fazer tudo aquilo, isso parava de dar atenção para o cliente, parava de produzir os outros serviços que o time de design também tem que realizar para se concentrar naquilo lá e todo mundo fazer. E isso prejudicava muito o time, prejudicava não o time só, como todos os outros setores, porque isso atrasava outros projetos e por aí vai. Então o que a gente identificou? O nosso problema são picos de trabalho. A empresa consegue produzir 100 campanhas por mês, ela consegue. Só que então a gente tem que nivelar, não pode acontecer pico de campanhas. Então o que a gente fez? Limitou a quantidade de campanhas ali por 6, 5 por dia. Então o setor só consegue entregar 5, 6 por dia. Pô, mas quer dizer então que a gente vai limitar a quantidade que o pessoal tem que entregar? Parece estranho, né? Parece estranho. Pô, então se o pessoal poder fazer mais, eles não vão poder. Sim. Só que aí, olhando na média do mês, no próximo, a média dava 100 entregas. Só que a gente dava 100 entregas de uma forma saudável. Isso só foi possível a gente analisar porque a gente coleta informações sobre as campanhas, sobre quantas são feitas, quanto tempo demora para fazer cada uma, qual que é o cliente que tem mais campanha, o que tem menos campanha, aquele cliente que não recebe campanha há tanto tempo. Tudo isso porque a gente tem uma ferramenta que a gente consegue controlar todas as esteiras de produção dentro da empresa. Esse é um exemplo de uma análise que a gente fez, de uma alteração que fez muito sentido aqui pra gente. Mas resumindo, cultura, então a empresa tem que ter a cultura de processos, né? Tem que estar afirmando, tem que estar acompanhando, principalmente no início, se está sendo realizado. Qualidade, ramp-up de conhecimento, as pessoas vão conseguir aprender muito mais fácil. Isso que processos vai proporcionar para quem queira aplicar e queira dar uma atenção a isso, porque não tem como crescer uma empresa sem processos. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, sigam a gente nas redes sociais. Valeu, abraço!